Eu testei todos os computadores possíveis e não tá logando minha conta. Então, vai precisar fazer a troca da tua senha, tá? Ou talvez pelo celular. Você faz a troca da senha e vai conseguir entrar. Eles fizeram uma atualização nesse final de semana. Eu vi o site mudou todo. Mudou pra gente também, os professores também. Parece que fazendo essa troca, se não conseguir, no intervalo, cola aqui na NASA, aqui embaixo, que aí o pessoal do apoio dá um help, tá bom? Agora no começo a aula é expositiva, tá? Então não vai atrapalhar muito. Pessoal, vamos lá. A aula expositiva, ela leva mais ou menos 2 horas, tá? Eu vou tentar falar em menos. Eu tenho bastante conteúdo para mostrar, bastante coisa para a gente conversar quando a gente fala de cenário. Lembrando que a gente vai falar de cenário, a gente vai focar cenário na animação. E cenário na animação tem uma grande vantagem em relação a cenário de em qualquer outra realidade narrativa. Porque o cenário da animação, claro que a gente fala hoje em live action, a gente fala de cenário CGI, mas é a animação do mesmo jeito. Você compõe ele como o que você quiser. Tá? Você não tem nenhuma limitação física na construção de um cenário virtual. Tá? Então, para que serve um cenário? O cenário, tá? A primeira resposta mais óbvia é que o cenário serve para a gente entender o onde, geograficamente falando, onde que a história está acontecendo. É para ambientar a história, essa é a função do cenário. Quando nós contamos uma história por tradição oral, a gente explica alguma coisa, a gente posiciona essa história nessa explicação inicial, na floresta encantada, no vilarejo, no castelo abandonado. Então, essa primeira informação, onde a história está se passando, ela existe em qualquer jeito de contar uma história. Claro que, quando a gente fala de narrativa oral ou do texto puramente escrito, a gente consegue, por exemplo, contar uma história e só revelar no final da história onde é que a história está se passando. Isso pode ser um plot twist, por exemplo. Tá? Mas a questão aqui do cenário, a primeira questão é a ambientação, é o onde eu estou, onde a história está acontecendo. Mas a gente pode elaborar, a partir do cenário, outras informações para o público. Eu posso usar o cenário para dizer quando a história se passa. Eu coloco algum elemento visual bem específico do ponto de vista narrativo, e assim eu vou saber que a história está no passado, ou está no futuro, está numa época da história humana específica e tudo mais. Tá? Ou eu posso enganar o meu público e dar a entender que está numa época e revelar depois que na verdade é outra. Algumas coisas assim, alguns filmes e séries fazem um pouco dessa brincadeira. E o cenário também pode ajudar a contar a história. E aí eu vou dar um exemplo da literatura, que é o exemplo do Monteiro Lobato escrevendo o Jeca Tatu. O Jeca Tatu é um personagem que o Monteiro Lobato cria, desenvolve, com uma intenção, e aí eu já comentei isso com vocês quando eu falei com vocês sobre tipos de personagens de animação que esteve. Vocês lembram que aquele personagem do Pateta, que seria um caipira, um jeito mais clássico de fazer a narrativa, que é a ideia do personagem muito ingênuo. Na verdade, o termo que a gente usaria era a aplicação do personagem mudo, tá? A gente usa ingênuo para literatura, mas era assim que usado, porque era aquela visão de que a vida na cidade é onde está a efervescência cultural, onde está o potencial de desenvolvimento humano em sua plenitude, e quando você vai para a vida no campo, a simplicidade da vida no campo durante um grande período, ela era vista como simploriedade. Então, o Monteiro Lobato, que é desse contexto, ele vai colocar na sua obra, embora isso vai ser uma grande diferença, por exemplo, do Sítio do Capão Amarelo, esse aspecto que não tem. Mas no caso de Capitão, como não é um objetivo, ele vai colocar um personagem como sendo um personagem que só existe em função das suas próprias limitações e acomodações. Então, por exemplo, quando o Monteiro Lobato descreve a casa e os recursos de Aracatu, ele sempre dá um jeito de
insinuar ou inserir um valor. E esse valor está relacionado ao fato do personagem ser um personagem acomodado, ser um personagem que optou por não se desenvolver. Então ele tem um banquinho de 3 pernas, porque 3 pernas é o mínimo suficiente para ele parar. Então nem para se preocupar em fazer uma 4ª perna, por exemplo. Tá? Então é mais ou menos esse o caminho. E esse, na literatura, quando a gente volta no tempo, quando a gente vai para mais de 100 anos no passado, a gente encontra muito comum da literatura trabalhar o cenário. Às vezes, como, se não me engano, é romantismo, que isso acontece lá, naqueles livros que estudaram isso em literatura, e você tem momentos históricos aqui onde eles vão utilizar, por exemplo, o cenário como um reforço das características dos personagens. Então, um personagem que está no momento de decadência, o ambiente onde ele está decadente. O personagem que está feliz, o ambiente em torno dele passa a ser representado de maneira mais florida, mais alegre e assim por diante. E você tem também uma questão que é repertório visual do público. Imagina o que seria escrever uma ficção científica no finalzinho do século XIX, onde ninguém jamais tinha visto Star Wars, ou Star Trek, ou qualquer coisa do gênero, e você tentar explicar uma nave espacial para quem não sabe o que é. Você ia ter que detalhar pra caramba para tentar criar na cabeça do leitor do que diabos você estava falando. Tá? Então você pode inventar coisas que não existem, óbvio, mas na hora que você inventa uma coisa que não existe, você precisa explicar essa coisa, você não tem o recurso visual, ou pior, você não pode contar com o recurso visual do público, porque você está inventando algo que a referência não existe, mas não conhecido. Isso explica um pouco, porque na literatura clássica você tem tantas explicações, por vezes desnecessárias, sobre os ambientes onde os personagens estão entrando. Eu dei uma descrição detalhada de como é a casa, de como é a planta que está pendurada no teto, como é a foto na parede, e às vezes aquilo nem tem uma função dentro da história, está me ambientando, mas fazendo isso, considerando que o meu público não tem o mesmo repertório visual que atualmente o público tem. E isso avança também. Eu posso contar uma história hoje, fazendo uma comparação simples. Eu posso falar uma casa típica de vó, e eu já sei que as pessoas têm essa concepção em mente, o que é uma casa típica de vó. Provavelmente é diferente da avó de vocês do que a da minha. No caso, a avó de vocês, na minha equivalência, seria talvez a minha mãe. Mas, ainda assim, quando a gente está falando de texto, tá? Eu vou colocar cenário também. E tem alguns desafios interessantes, que é você colocar no texto uma ambientação totalmente inovadora. Ficção científica acontece muito. Quando a gente vai para a fantasia medieval, é um pouco mais fácil, porque a fantasia medieval, para todos os povos que sofreram algum tipo de influência direta ou indireta de colonização europeia, faz parte do nosso repertório. A gente entende castelo, a gente entende princesa, a gente entende lógica de cavaleiros, mesmo isso não fazendo parte da nossa história. Tá? Então, mas tudo isso faz parte desse processo, ambientar, explicar onde a minha história acontece. Aqui eu dou um exemplo, eu fiz uma animação para concorrer a um edital, foi um prêmio do SESC, vinculado ao Animamundi, não é ele, mas era sobre literatura. E aí eu adaptei em animação várias histórias brasileiras. Então eu coloquei o Jacaracu, eu coloquei o Gabriela, do Jorge Amado, eu coloquei o Alienista, do Machado de Assis, fiz o Sapo Brothers passando por personagens dessas histórias, tá? E aí eu começo eles parando na casa do Jeca Tatu para pedir orientação. Essa ceninha, inclusive no original, ela tá animada, mas a animação é só o galinho na boca do Jeca Tatu balançando, ele, né, fazendo ali o descascando cana e só, e piscando, né? O resto talvez as nuvens estejam passando também. Mas até aqui tá claro? Função básica do cenário, nenhuma novidade. A questão agora eu posso brincar com cenários a partir, isso eu estou dizendo no geral, não é que vocês vão poder fazer, já disse que não vão poder, tá? Vou ter que elaborar. Mas a ideia
de eu poder brincar com o cenário com elementos mínimos de identificação. Os exemplos que eu vou passar agora, a referência visual que todos vocês vão conseguir compartilhar comigo é Pocoyo. Pocoyo tinha um fundo infinito, um fundo todo branco, e algum elemento que ajudava a entender onde estava. Então, o quarto da elefantinha tinha uma caminha e uma mesinha do computador. Tá na praça, você tem uma árvorezinha, ou seja, a gente consegue fazer uma representação muito minimalista, tá? E ambientar. Vejam essa cena aqui, tem um sofá, já sei que é a sala. O sofá fica na sala. Então, eu mesmo trabalhando para crianças pequenininhas, elas vão identificar isso, faz parte do repertório delas de maneira muito fácil de ser identificado. Até aqui tudo bem. Até aqui tá tudo bem. Bom, para quem tem o hábito de ir ao teatro, principalmente teatro, claro que eu não estou especificando grandes produções da Broadway adaptadas para o Brasil, porque nesse caso nós temos cenários suntuosos e a maneira como o cenário troca no palco faz parte do espetáculo. Tá? Mas se você for numa peça mais intimista, tá? Onde você tem, vou dar um exemplo, a peça Bonifácio Milhões, é uma peça dos anos 70, ela continua sendo ensinada até hoje, se passa inteira no apartamento do personagem que fez uma aposta na loteria esportiva, mas ele não cadastrou lá, isso é uma coisa certa, ele não cadastrou o documento, e aí saiu o número dele, mas ele não está com o bilhete. E aí tem alguém que estava com o bilhete dele, e enfim, a história toda se desenvolve a partir daí. Você tem a peça Mulheres Alteradas, da Mailena, inspirado num quadrinho, que foi publicado aqui no Brasil, se não me engano, na Folha de São Paulo. E a peça acontece em alguns ambientes. Então você tem um primeiro momento, que está lá a sala da protagonista da peça. Então você tem um sofá, você tem uma mesinha de centro e tudo preto. Troca a cena, eles arrastam o sofá para fora, colocam 3 esteiras no lugar, está na academia. E eu, com poucas informações visuais, você pode compor um ambiente. Teatro faz muito isso. E faz isso com muita eficiência, que pode ser uma relação importante para a gente. Principalmente se vocês forem trabalhar com um desenho mais objetivo, né? Com um traço mais estilizado. Aqui, por exemplo, ó, uma cozinha. A cozinha representar, tem um fogão, tem a geladeira, tem uma pia. Resolvido o problema. Está lá a minha cozinha. Uma curiosidade para vocês sobre cenografia real. Tá? Se eu tenho um palco e eu preciso de alguma coisa, uma torneira funcionando, seja na TV, seja no teatro, é sempre um BO. Porque água passando em cima de um cenário, embaixo do cenário normalmente tem fiação. Tá? Então é sempre um BO colocar água em cenário. Tá? A gente não tem esse problema na animação, porque eu posso colocar uma torneira numa parede invisível e está tudo certo. Tá? Aqui eu vou dar um outro exemplo, que é o quarto. Né? Tal qual, se para a sala o sofá é suficiente, para a cozinha o fogão, a geladeira e a pia são suficientes, o quarto, a cama e o criado mundo são suficientes. Eu consigo representar com eficiência o que eu quero dentro da narrativa. Isso não vale só para ambientes internos, não, tá, pessoal? Eu posso fazer isso também com ambientes externos. A Praça é Nossa, originalmente, era um programa de TV que chamava A Praça da Alegria. E é um programa de TV dos primórdios da TV brasileira, lá da TV em preto e branco. Inclusive, quem criou esse programa e apresentava esse programa era o pai do Carlos Alberto de Nóbrega, que faz a praça, o pai dele, Manuel de Nóbrega, que inventou esse formato, e quem ficava no banco. E a estrutura narrativa do programa é o mesmo modo do que é a escolinha, os programas de escolinha. Você tem um personagem que a gente chama de personagem escada. É o personagem do humor que serve para fazer as perguntas certas ou para ter as reações certas diante do personagem cômico, que é aquele que vai falar o absurdo. Então, enquanto numa escolinha o professor fazendo a pergunta e o aluno respondendo errado, com um tipo, cada aluno tem um personagem caricato, exagerado, e a graça tá. E você tem inclusive uma variação muito grande, e
você vai ter um personagem muito engraçado, um personagem menos engraçado, um personagem para gostos diferentes. É uma estrutura que surge originalmente no rádio, tá? Vai para a TV, no caso da escolinha, a praça vai usar a mesma lógica, só que em vez de ser um professor chamando e todo mundo estar presente o tempo todo, na praça a pessoa entra, faz o seu texto, faz a sua sketch, 2, 3 minutinhos, sai e vai entrar outro. E como é que você fazia essa praça? Porque quando estreia no SBT em 1987, eu estava lá assistindo, não no SBT, eu estava assistindo a estreia, o visual ser uma praça de verdade, tem a janela da fofoqueira, tem o bar, tem as coisas que acontecem em lugares diferentes no cenário, fazia parte do encanto visual proposto nessa lógica televisiva lá dos anos 80. Mas anteriormente, visivelmente um palco de teatro, você tinha só o banco, uma muretinha por onde os personagens, e só, não tinha árvore, às vezes uma árvore cenográfica, mas não precisava, você trabalhava com o mínimo. Tá? Claro que TV é imagem e você vai preencher isso com mais coisas, mas a própria lógica depois dos programas do Chico Anísio vão ter essa brincadeira também. O próprio Chico Anísio já ficou no banco da praça, substituindo o pai do Carlos Alberto em algumas ocasiões. Tá? E uma curiosidade de bastidores, o Silvio Santos viveu, né, para você, a criação do seu império ao pai do Carlos Alberto. O pai do Carlos Alberto tinha entrado de sócio num esquema que era, imagina uma época de hiperinflação, tá? A gente não tinha cartão de crédito, fazer prestação de problema, então você comprava um carnê, pagava o carnê ao longo do período e no final do período você resgatava aquilo que você pagou em chamado prêmio. Você ia numa loja e comprava com crédito que você pagou antecipado. Imagina uma cartão de crédito que você paga a fatura antes. Tá? E aí o que aconteceu é que quando chegou no momento de resgatar, o que quem tinha idealizado a ideia e colocado a credibilidade do Manuel de Nóbrega, que já fazia programa de TV, já tinha programa no rádio, tinha um grande alcance, o que eles estavam entregando era muito ruim. Era um produto de muito baixa qualidade. Ia queimar o nome dele. Aí o Silvio Santos falou assim, eu compro isso de você, e o Silvio Santos transformou isso no carnê do baú, que foi o que sustentou o SBT por décadas, que permitiu que ele enriquecesse e, por uma gratidão ao pai do Carlos Alberto, é que o SBT manteve a praça e tudo indica que a Praça ainda é um dos programas mais relevantes, por incrível que pareça, porque é aquele outro ponto de narrativa típica brasileira. De um lado é novela, do outro é esse humor um pouco mais escrachado, tá? É esse humor de personagem. Para nós, ele reverbera um pouco menos, porque nós temos outro contexto cultural de imersão. Mas se a gente você ainda tem shows de humor país afora, baseado na figura de personagem. E aqui um exemplo de como você pode representar uma praça colocando uma árvore, uma luminária, um banco e está resolvido. Da mesma forma, eu posso fazer representações de maneira muito simplificada a partir de pontos turísticos. E aí é aquela coisa, vocês já devem ter visto quando o filme se passa em Nova York. Vamos mostrar a Estátua da Liberdade, depois vamos, antigamente eram as Torres Gêmeas, vamos mostrar antigamente era o Empire State. Aí teve as Torres Gêmeas, durante 30 anos foram as Torres Gêmeas que eram mostradas aí, elas foram derrubadas, aí volta a mostrar o Empire State e a Estátua da Liberdade. Se você vai mostrar uma esmática se passando no Rio de Janeiro, em algum momento você coloca lá o Cristo Redentor. Eu não sei quanto vocês conhecem o Rio de Janeiro, mas não dá para ver o Cristo Redentor do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem 50 quilômetros de extensão. Ele é uma tripinha comprida pra caramba. Ou seja, se você está fora da região do centro e muito mais afastado da própria Zona Sul, porque a Zona Sul é muito pequenininha, você não enxerga mais o Corcovado, você não enxerga mais o Pão de Açúcar, você não enxerga mais nada dos pontos turísticos da cidade. Mas não importa, se você vai fazer essa representação, você acaba com isso, o público entende do Rio de Janeiro. Eu vou colocar a Estátua da Liberdade, eu vou colocar um sambinha tocando de fundo. Vou colocar o Cristo Redentor, um sambinha tocando de fundo, identifiquei praia, identifiquei todo mundo. Tá? Isso é relevante do ponto de vista narrativo, preciso pular etapas. Todo mundo aqui assistiu Ratatouille? Ratatouille, o Remy, o ratinho, ele mora, né, os ratos moram numa fazenda. E aí, por conta da dona da fazenda começar a tirar os ratos,
eles escapam, vão para o rio vai levar para o esgoto de Paris. Quando o Remy sai do esgoto, que alcança o telhado, a Torre Eiffel está bem na frente dele. Qual a probabilidade de você entrar pelo esgoto em Paris, a primeira vez que você conseguir sair do esgoto, está de cara com a Torre Eiffel? Mas eu preciso de um elemento de identificação imediata. Óbvio, ainda mais quando eu estou falando com criança, mas não exclusivamente. Tá? Então, você tem situações onde você vai privilegiar determinadas. Você vai ter o. Imagina, eu não lembro se isso acontece com o apartamento do Linguini, eu acho que não. Mas imagina você morar, dá a entender que você mora muito mal, que o Linguini, por exemplo, né, no começo do filme, pelo menos. Primeiro que aquele estúdio que ele mora é grande pra caramba, ainda mais em Paris, deve custar os tubos. Mas imagina você abrir a janela e você ter a Torre Eiffel, eu acho que custa mais caro do que o Linguini poderia pagar no começo do filme. Mas, de novo, é um elemento de identificação. Tá? Não é todo mundo que está em São Paulo que vê a Paulista, que vê a antena da Gazeta, que vê o Mastro, que passa pela Paulista. Mas você vai usar esse tipo de representação pela eficiência. Até aqui está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês, pessoal? Nenhuma novidade, né? Tá. E, claro, todos os exemplos que eu estou passando para vocês estão desenhados, porque é o que a gente precisa para resolver visualmente, tá? E aí tem a questão de tentar fazer uma história se passar numa outra época, num outro período. E aí a gente tem alguns desafios de anacronismo, né? Anacronismo é um termo que a gente usa quando a gente pega um contexto moderno, atual, e projeta ele num outro período histórico. Para quem assistiu a nova Onda do Imperador, tá? E o filme é todo, aliás, o melhor filme da Disney, é o único que é comédia, para começar. Você tem ali, ele quer construir um parque aquático, mas se passa lá no Império Maia, Inca, Azteca, de ver lá quantos séculos atrás. Mas a brincadeira, o anacronismo está nisso. Ele viu pelo restaurante e tudo mais. Quando eu fiz a animação da Torre de Babel, se fosse tentar identificar qual seria a época dela, a gente está falando, sei lá, 6.000 anos antes de Cristo. Tá? Uma coisa entre 4 e 6 mil anos antes de Cristo. Tá? Seria isso, mais ou menos período. E aí, o que a gente tem na história humana há 6 mil anos atrás, né? A gente estaria falando aí de algo mesopotâmico, né? Então, você tem ali a tecnologia disponível na época, supostamente, é muito rudimentar em comparação à nossa. Então, quando eu vou fazer a construção de uma torre que vai tocar o céu, eu coloquei ali um carrinho de mão, eu coloquei uma espátula, eles estão mexendo cimento, acho que em algum momento dessa animação tem uma betoneira. E é óbvio que isso não faz parte daquele contexto. É óbvio que eu preciso que o público entenda que está numa obra gigante. Tá? A ideia desses anacronismos, nesse caso, como eu estou falando de algo de humor, não é tão problemático, mas vou colocar nas roupas, vou colocar no ambiente, não vai ter. Vocês sabem que isso é um desafio, por exemplo, para fazer, hoje menos porque no digital dá para resolver, mas os filmes de Indiana Jones, o primeiro filme de Indiana Jones, tá? O Indiana Jones e a Arca Perdida, Caçadores da Arca Perdida. O primeiro filme, ele se passa na década de 30, mas ele foi gravado nos anos 80. Qual é a grande diferença que a gente tem entre a década de 30 e a década de 80 na arquitetura das casas, por exemplo? Hoje é menos relevante isso, mas nos anos 80 toda a casa tinha antena do lado de fora do telhado. Ou seja, a cidade que eles precisavam se passar na década de 30 estava lotada de antena. O que a produção fez? Marcou os enquadramentos, bateu de porta em porta e pediu gentilmente para as pessoas tirarem as antenas do telhado para eles poderem gravar depois tudo de novo. Hoje em dia você resolve digitalmente isso. Claro que eles escolhiam ângulos muito específicos para fazer, mas isso é relativamente comum. Tá? Então, eu tenho essa questão de colocar as coisas no seu tempo certo e fazer isso funcionar narrativamente falando. Eu fiz uma outra representação aqui, que é que vocês podem reconhecer fácil, que é as famosas piadinhas do pedido do gênio da lâmpada que dá errado. Aqui vocês percebem, pediu 1 milhão, né? Recebe um milhão. Piada básica da cartilha para criança. Né? E aí o que eu tenho? Um deserto
E para representar as 1001 noites, para representar uma história da época das Arábias, eu vou pegar um castelo e vou colocar ele em ruínas. Curiosidade, muitos anos depois, eu fiz uma animação sobre o nascimento de Jesus. Eu comecei a animação mostrando os 3 reis magos. Eles eram astrólogos, eles estavam observando as estrelas, eles veem a estrela que estava assim. E aí, eles eram reis magos das Arábias. Então eu pego esse castelo, que eu já tinha desenhado ele em ruínas, boto ele em pé de novo, né? Tiro o desenho que eu tinha feito por cima, né? Esse desenho das rachaduras, ele fica novo, e aí ele vira o castelo dos reis magos, onde começa a história. Tá? Então, é essa questão básica, né, de aplicação de elementos básicos de cenário para ambientação, para eu saber onde a história se passa. Aí a gente tem alguns cuidados quando a gente fala de cenário, que é a diferença entre o que vai ser feito para animação e o que vai ser feito para ilustração. E eu já tinha falado isso com vocês na nossa primeira aula do semestre, que é quando você coloca informação demais na tela. Nesse caso aqui, essa imagem, ela não é a animação de si, ao corpo, foi uma animação produzida para um evento aqui do cenário. Eles pegavam um elemento que pudesse ser comum a todos os cursos e trabalhavam esse elemento. Então, no caso, por exemplo, pegaram um corpo, tudo que você pode, que tem a ver com os eventos, com produto estético, você tem um pouco disso, você tem a casca de corpo para fazer tecido, você tem narrativas audiovisuais, você ali fizeram um pouco, eles fizeram a laranja, por exemplo, e tal. E aí eu fiz uma animação com a temática do corpo, né, para fazer parte desse evento que teve no Senado, que eu fiz para usar próteses também. E aí essa tela é porque eu brinquei com a ideia do náufrago. O náufrago da ilhazinha, que a única coisa que a ilhazinha tem é um coqueiro e ele tem que viver do coqueiro. Isso aí, inclusive, é uma estrutura narrativa que existe, por exemplo, no desenho do Pernalonga, lá da década de 40, onde ele vai parar numa ilha que está o Eufrazino só comendo coco e não vê, agora eu vou poder comer carne, vou tentar caçar o Pernalonga e tudo mais. Então aqui o que a gente tem? Informação demais. Ao longo do episódio, eu não lembro se o Cthulhu aparece, mas aparece o Godzilla, aparece um navio pirata, porque aí na brincadeira ele usa o corpo como bala de canhão para se defender do navio pirata e tal. Tem aqui, eles reclamam que eles queriam um canudinho para tomar banho de coco, é uma tartaruga com um canudinho preso no pescoço, mas tudo isso são piadinhas ao longo do episódio, elas não acontecem todas ao mesmo tempo. Mas na hora de fazer essa tela de divulgação, botei tudo aqui. E, de novo, é a diferença quando eu estou pensando em ilustração. Essa imagem você pode ficar quanto tempo você quiser prestando atenção nos detalhes. Eu vou ficar sobrepondo coisas e ela funciona como imagem estática. Como imagem animada, o mar está balançando, os personagens estão piscando, a água da cabeça do Godzilla e do Cthulhu está escorrendo, ou seja, fica informação visual demais. Se eu preciso isso para uma narrativa, é menos eficiente. E assim, se a gente vai brincar, por exemplo, com uma história que se passa num outro universo, tá? Num outro planeta, ou para quem assistiu O Homem-Formiga Quantumania, aquele universo quântico, é um outro planeta, basicamente. Você vai ter que criar uma equivalência com algo que a gente conhece. Então, qualquer planeta alienígena que o personagem vai, ele vai ter uma casa. Essa casa vai ter uma porta, vai ter uma janela. Se está no universo subaquático, vai ter casas com portas, cuja normalmente a gente trabalha a partir de elementos reconhecíveis. Esse foi um cenário feito para uma série que não foi para frente, uma série de alienígenas. O que eu usei como base? Eu usei como base vegetação aquática, porque tem esse aspecto alienígena para a gente, mas botei essas casinhas, tem antenas, mas tem janelinhas e portas facilmente identificáveis. Eu cito o Homem-Formiga porque tem uma piada, talvez não uma piada boa dentro do filme, que é quando os prédios levantam e saem correndo. E aí ele fica admirado e diz: meu Deus, os seus prédios estão vivos. E aí a criaturinha simpática olha para ele e horrorizado: os seus estão mortos? Então essa, mas de novo, a brincadeira referencial com algo conhecido. A gente sempre tem que levar isso em conta
Porque quando você vai inventar um mundo completamente novo e todas as regras do mundo são diferentes, você ocupa espaço narrativo para isso funcionar. Tá? E aí a gente tem, quando o cenário está no contexto, e aí o que importa para a gente, o cenário no contexto do personagem. Eu fiz uma animação que se passa no mundo, essa, vou ser bem sincero, foi uma referência direta a um episódio do Futurama. O Futurama tem um episódio que existe um planeta que só tem robôs, e nesse planeta os humanos são uma lenda assustadora. Eles têm filmes sobre humanos tentando devorar robôs, coisas assim nesse planeta. Eu criei uma série de robozinhos que vem de um planeta todo robótico. Qual foi a solução visual que eu dei? O planeta todo robótico é todo feito com engrenagens. Então, os prédios são engrenagens girando, o céu é uma imensa engrenagem girando. O planeta, visto de fora, tem os anéis de Saturno, são engrenagens, para poder dar essa ideia mecânica, né? Para poder brincar. Ainda assim, tem prédio, tem porta, tem tudo que você precisa no contexto de identificação, mas o elemento é pensar no cenário como parte do contexto da história que você estiver criando. Aqui eu tive um desafio que foi o composição. Vocês vão ter isso um pouquinho mais aprofundado na aula de direção de arte, que vocês terão no semestre que vem, e depois na aula de colorização, que vocês terão no terceiro semestre. Tá? Mas a gente já pode começar a falar disso hoje, que eu tenho uma animação, na verdade eu fiz essa animação 2 vezes, que é sobre a Arca de Noé. Tá? E na animação da Arca de Noé tem várias cenas que acontecem dentro da Arca. A Arca de Noé é um barco de madeira, é um cachorro. E aí você está lá dentro desse barco de madeira, o que vai ter nas paredes? Textura de madeira. Essa textura de madeira aqui, eu vou confessar para vocês, vou admitir envergonhado para vocês, eu tenho quase certeza. Essa textura de madeira eu tirei de uma fonte. Existe uma fonte, ela tem fontes, né? Essas fontes também. Tem uma fonte onde todas as letras são cerquinhas no formato da letra. Tá? Então ela é muito bonitinha, ela é bem impraticável como fonte, tá? Porque não dá para ler direito, mas ela tem várias madeirinhas desenhadas. Então, por anos eu pegava essa fonte, digitava lá nos L's, I's, T maiúsculo e tal, para ter esses formatos das letrinhas, e aí pintava em cima e transformava a madeira dessa fonte em madeirinha. Só que aí qual que é o problema? Todo contorno é grosso, é uma fonte, tem que ser lida fácil, o contorno externo é muito grosso. Tem a textura da madeira, eu acabo chegando com um visual com informação demais, poluído demais, sujo demais, tá? Atrapalha a legibilidade. Pensem só nessa cena, eu tenho um gato, ele é cinza que puxa para o marrom, eu tenho um hamster laranja, tom levemente avermelhado, que puxa para o marrom. Eu tenho um ratinho, o ratinho está cinza, ele está dentro de uma roda de hamster de madeira, marrom. Num chão de madeira, numa parede de madeira, com sacos de madeira. Eu tenho uma mancha de cor única quase aqui. Claro que como isso acontece animado, a animação dá uma quebra, mas eu tenho pouco contraste. Pouco contraste no audiovisual, ele tende a ser muito negativo. Ele atrapalha a percepção. Se essa é a intenção, tudo bem, mas aí vem aquela regra básica de quando a gente confronta qualquer história com imagem. Na verdade, qualquer história. Se você gerou um resultado no seu produto que não era a sua intenção, pode até ficar bom, mas é errado. Tá? Nós, enquanto criadores, nós, enquanto produtores, desenvolvedores, desenhistas, a gente tem que estar no controle do qual vai ser o resultado do seu projeto. Se está saindo por acaso, tá? Você não consegue reproduzir isso depois. Anos depois eu fiz uma... Vou pular essa aqui, anos depois eu fiz uma animação onde o ratinho entrou numa caixa de madeira. Olha essa solução para madeira de cenário, muito mais elegante e eficiente do que o da Arca que eu fiz antes. Eu não tenho os contornos grossos, não tem contorno nenhum. A textura está só um tom mais escuro do que o base do preenchimento e o personagem está em destaque. Para quem está na dúvida, está tentando entender o que é essa imagem, meu pai, né, me contou uma piada quando eu era criança, do cientista, era uma piada, cientista português,
ele vem com uma ratoeira, vai lá no congresso dos cientistas mostrar a ratoeira dele. Era uma caixa de madeira, com um buraquinho, para o ratinho colocar só a cabeça. Quando o ratinho colocar a cabeça no buraquinho, tem uma gilete encostada no buraquinho. O ratinho colocar a cabeça e ia encostar o pescoço na gilete. E dentro da caixinha teria, de um lado, um queijinho, e de um lado, um pãozinho. Quando o ratinho colocasse a cabeça, ele ia ver, opa, eu quero queijinho ou pãozinho. Queijinho ou pãozinho, e isso seria o fim do ratinho. E aí, na piada, né, obviamente, os cientistas acham que é idiota, expulsam o cientista da convenção, ele volta depois com a rateira aperfeiçoada. Aí quando abre a tampa da ratoeira, não tem nem queijo e nem pão. Aí vamos perguntar uma coisa, não, agora o ratinho vai colocar a cabeça aqui e vai perguntar, mas cadê o queijinho e cadê o pão? Eu animei, né, essa piadinha, e aí esse é o contexto. Não se preocupe que na animação eu não faço o ratinho perdendo a cabeça. Tá? Talvez ficaria mais engraçada se eu fizesse. Mas, e finalmente, a gente tem a questão do contexto, do cenário. Todo mundo aqui assistiu Uma Cilada para Roger Rabbit, né? Afinal de contas, é uma das nossas heróis da disciplina. E quando o detetive Red Ryder entra no quintal, entra na cidade dos desenhos, tudo está vivo. As árvores estão cantando, tem um monte de estrume no caminho que está cantando também, ele passa e faz um barulho, tá? E ele chega na cidade, os prédios têm cara, todos uma cara meio mal-humorado, meio fastidiado e tal. Assim que ele sai do carro para perseguir a Rabbit, os cenários param de se mexer. Eu entendi que eu estou num universo todo animado, cortei a cena, não tem mais prédios se mexendo. Você até vai ver um prédio ou outro com carinha, mas a animação diminui, porque agora o meu foco é na ação. Tá? E a gente define algumas regras. Então, eu cito isso, porque isso vai interferir para vocês. O Mickey, eu já falei isso para vocês lá na criação de personagem. O Mickey não é um rato no contexto da Disney. Ele é humano. Tá? O Bob Esponja é uma esponja do mar. Então, ao você ter essas regras bem definidas, você constrói o seu cenário em função dessas regras. O pica-pau é um pica-pau. Tipo, ele é uma ave, ele voa e tudo mais. Se bem que acho que depende da versão. E aqui, né, exemplos de composição. Eu tenho uma série, só tem 2 episódios de 7 minutos e 2 curtas de menos de 1 minuto cada um, com esses videozinhos, que é o Pindaíba e o Guaraná, são os 2 videozinhos que pescaram. E nessa historinha, eles encontram, não é o nome do Fortão, o Fortão resolveu tomar conta do rio. E aí só pode pescar no rio pagando um pedágio para ele. Né? Você tem que dar, ele coleta uma parte da tua pesca. E aí qual foi a brincadeira, né, dessa cena específica? Quando ele, né, isola o rio, como é que se diz que o rio é dele, né, numa civilização que não inventou a escrita? Ele deu um tapa numa pedra e aí a marca da mão dele na pedra identifica que o rio é dele. E aí a piada é que o personagem fala, como é que eu sei que essa mão é sua? Ele dá um tapa na cara do personagem, ela tá aí, ó, tá igual. E o que a gente tem aqui? Eu tenho aqui um desafio visual. Eu deixei essas árvores com um contorno muito grosso. E o ideal é você não ter contorno de cenário mais grosso que contorno de personagem. O ideal é que o cenário tenha um contorno, no máximo igual, nunca mais grosso. Mas o ideal é que seja mais fino. Ou até não ter contorno. Eu preciso de destaque para personagem. Aqui o destaque acontece pela cor. Os personagens têm a cor bem viva, tem cores que puxam para o vermelho, né, o tom de pele, as roupas. E o que não é bem vivo de vermelho, a pedra cinza, está um cinza que destaca no cenário, e os peixes estão com um azul que destaca no cenário. O restante do cenário é floresta densa, tudo esverdeado. Tá? E aí eu tenho uma composição, nesse caso, eficiente. Não gerou nenhuma confusão visual com os elementos compostos em cena. Isso está fazendo sentido para vocês, pessoal? Vou considerar este silêncio como sim. E aqui essa imagem que eu já tinha mostrado para vocês lá atrás, que é uma graça que eu fiz com o Caverna do Dragão, onde a gente tem, de novo,
essa cena como imagem, como pôster ficaria maneiro, como capa do vídeo ficaria legal, talvez até como estampa, pode ser maneiro. Como trecho de animação, eu tenho informação demais, brigando pela sua atenção. O Hank não precisava estar na cena, o Presto não precisava estar na cena, a Diana não precisava estar na cena. O que aconteceu aqui? O Eric sugeriu numa cena antes que a Uni ficasse. E como o Bob, que é o game fala que não vai embora sem Uni, isso é um plot do desenho, né, na animação. Aí o Eric, que é o personagem mais mala, fala, então fica você com uma Uni aí e a gente vai embora. Só que a Sheila é irmã do Bob. Então o que dá para entender? Que a Sheila deu como um tacape do Bob na cara do Eric. O Eric está com o olho roxo, está vendo estrelas, a Sheila está com o tacape na mão e o Bob está tomando conta da Uni. Então o que eu tenho de informação relevante dentro do contexto é só isso aqui. Que eu poderia mostrar isso aqui primeiro, ela brava ele, fazia a câmera passear, afastava um pouco mais cada um do outro, eu teria uma composição visual muito mais eficiente. Ao tentar colocar todo mundo na cena, o que eu deveria estar olhando aqui? A informação demais, ela se perde, tá? Então esse é um desafio narrativo, tá? É o cenário, eu preciso entender que eu estou dentro de uma taberna, mas eu precisava de tanta informação assim. Aqui, depois eu vou mostrar isso um pouquinho melhor, mas aqui foi o desafio de fazer uma animação se passando na Grécia Antiga. E aí aquela questão de elementos visuais que a gente trabalha com base no que o meu público vai reconhecer. Quando eu falo da Grécia Antiga, e eu vou falar aqui do 6 séculos antes de Cristo, o que a gente sabe hoje, que pelo menos em Roma Antiga, tudo era muito colorido. Pessoal, os arqueólogos conseguiram localizar informações das estátuas tinham cor, tá? Então, talvez a nossa visão de Roma e Grécia, tudo mármore e branco, como assim pintado, seja uma visão que foi o que o tempo preservou, mas que pode não ser uma realidade da época. Mas se eu especular e colocar tudo muito coloridão, o público não vai entender. É outra questão, tipo, aí tem uns anacronismos. Não existia caixa de correio na Grécia Antiga, mas eu precisava identificar que essa casa era do Arquimedes de maneira a não deixar dúvida para o público. Então pus uma caixa de correio escrito Arquimedes. O Arquimedes era um cientista, ele inventou o princípio da alavanca, uma estrutura básica que seria a lógica de bomba d'água. Então eu coloco elementos para representar o espelho. Esse espelho no teto era para fazer um raio a morte, tá? Então, realmente é uma invenção dele, nunca funcionou. Mas a ideia era pegar o espelho para refletir a luz do sol direto numa embarcação e a embarcação pegaria. Por isso que eu fiz a animação dele, que a história do Arquimedes é que ele descobre o princípio de Arquimedes, da densidade, ele entra na banheira e a água sobe e ele se dá conta que produtos de densidade diferente vão deslocar volumes diferentes de água, então você consegue comprovar que um produto é daquele material se você comparar o peso, né, mesmo em formas diferentes. E aí ele sai correndo, eu queria animar isso, né? Então foi por isso que eu fiz a animação sobre o princípio de Arquimedes. E aí a gente tem, depois eu vou mostrar um pouquinho, tem mais algumas imagens do Arquimedes para mostrar para vocês. E aqui foi uma animação infantil que eu produzi, Mundo Aquarela Kids, que tinha todos os personagens são bichinhos. Uma das personagens é a Porquinha Rosa. E aí como é que foi que eu fiz a casa da Porquinha, no formato de porquinha. Depois eu vou fazer o quarto da Porquinha, com vários elementos de porquinhos. Então, a cabeceira da cama tem formato de porquinho, o despertador tem formato de porquinho. Uma brincadeira, né? Uma brincadeira visual. E aí, de novo, uma das grandes vantagens é a gente não ter o compromisso de ter que construir o cenário de verdade. Ele só existe no desenho. E o desenho, gente, aceita tudo. Tá? E aí, é um exemplo aqui para trabalhar com vocês. Todo esse PDF já está disponível para vocês, tá? Eu coloquei ele para vocês nos avisos que eu mandei da aula da semana passada, porque eu já tinha dado essa aula para a turma B, tá? Então, agora vamos para a continuidade da aula. Deixa eu ver se o OBS ainda está gravando. Está gravando, beleza. Deixa eu ver o que acontece se eu... O que ele vai... Aqui. É isso que eu quero. Vamos lá.
Peguei um monte de imagem na internet. Infelizmente, fui irresponsável e não peguei os créditos dessas imagens. Tá? Um dia eu vou sentar, vou fazer a pesquisa reversa do Google para identificar de relação. Tá? Nunca façam isso, tá, gente? Se a gente vai pegar coisa dos outros, no mínimo a gente tem que dar o nome dos outros. Tá? Mas essa imagem aqui, olha que interessante, nem todas as imagens que eu peguei são imagens de fato de cenário. Algumas imagens são paisagem. Você sabe a diferença de cenário para paisagem? A paisagem, ela é uma peça gráfica, é um elemento visual autossuficiente. Sabe aqueles quadros bonitos, pintados na casa, na sala, da vovó? Aquilo é uma paisagem. Eu até posso usar uma paisagem como cenário, mas se ela foi pensada como paisagem, ela é uma imagem com fim em si mesma. Bem, eu estou apreciando, acabaria a função da imagem. Se eu vou fazer um cenário, o que eu tenho que me preocupar? Com o personagem estará. Tá? Claro que existem situações onde a gente usa a paisagem para contar história, não é um problema, tá? Mas a gente tem que saber distinguir que cenário eu tenho que ter o espaço dos personagens interagindo. E nesse caso, vocês conseguem chutar aqui que lugar do mundo será que é essa praça? Parece Europa, a gente diria. A gente pode dizer que é Paris, ou que é França, pelo menos específico. Não tem nem a Torre Eiffel, nem o Arco do Triunfo. Embora, de novo, não é de todo lugar de Paris que você vai ver as duas coisas. Mas é um exemplo, pessoal, de como a gente reconhece pela estrutura arquitetônica. Nós temos um repertório que talvez crianças pequenininhas não tenham ainda, tá? E a gente, mesmo sem ter ido para a Europa, a gente sabe que cara que tem que ter, tá? Então a gente brinca um pouquinho com esses elementos. Mas, no caso dessa imagem aqui, eu até consigo sugerir uma época, né? Eu entendo que isso é moderno, pode não ser necessariamente contemporâneo, mas eu sei que eu não estou me afastando mais de um século para trás aqui. Não tem um carro na rua, mas tem uma torre, parece uma chaminé lá no fundo, eu tenho essas mesinhas lá de fora com guarda-sol, então eu estou sugerindo algo um pouco mais moderno. Pode ser contemporâneo, mas pode ser algo, sei lá, 70, 80 anos atrás ainda teria essa eficácia visual. E aí, soluções de desenho que a gente identifica aqui. Primeiro, o uso da perspectiva como ponto de fuga. Vocês ainda não chegaram nisso, provavelmente, na hora do desenho, mas vocês vão passar por isso no momento. A perspectiva como ponto de fuga, vocês vão lembrar do desenho geométrico, tá? Onde eu tenho todas as caixas, que são os prédios, apontando as suas profundidades para o mesmo lugar. E uma brincadeira de variação tonal, essa brincadeira das cores, para poder dar a ideia que aqui está mais escuro, aqui está mais claro. Eu tenho uma imagem que privilegia tom de amarelo, detalhes em vermelho. Você vai ter alguma coisa de verde, uns verdinhos muito vivos, para mostrar umas plantinhas nas janelas. Um verde mais escuro aqui, inclusive aqui denuncia, porque está escrito em francês, tá? E eu vou ter, inclusive nas árvores, as árvores estão com a copa transparente, para não puxar uma coisa verde muito frondosa, porque atrapalharia a nossa percepção visual. Isso pode me sugerir, inclusive, que eu estou no outono, porque as árvores estão mais avermelhadas, eu estou no fim de tarde ou no começo do dia, onde o dia está mais amarelado, talvez eu esteja próximo do verão, tá? Porque eu estou aqui, o avermelhado e o amarelado faz muito isso. E umas dicas de desenho que eu acho assim, muito importantes. Quando a gente está fazendo um desenho bidimensional, um desenho 2D, do papel, a gente normalmente não usa aquele efeito de desfoque do 2D, tá? Desfoque do nosso olhar. Se eu estou olhando para o aluno da primeira fileira, todo mundo está borrado para a minha vista, né? Como é que a gente representa isso no 2D sem jogar no Photoshop e dar um efeito de blur no Photoshop? Quando você coloca os elementos em primeiro plano com mais detalhe, ele vai tirando o detalhe conforme vai afastando do primeiro plano. Isso aqui está dando uma equivalência ao desfoque. E se eu tivesse desenhado o ladrilho inteiro da rua até o fundo, como a linha de espessura de contorno ela não diminui proporcionalmente, eu tenho uma linha mínima, né, de contorno, e a mínima mais fina no meu pincel, em algum momento fica muito escuro, porque os quadradinhos vão diminuir. O que eu faço? Eu deixo de desenhá-los. E aí eu entendi que a rua é toda ladrilhada, mas eu não sei ladrilhar o desenho todo.
Aí eu tive o melhor dos dois mundos, tive menos trabalho e um resultado mais legal. Tá? Assim como tem umas soluções bem bacanas, que é o chafariz. Eu entendo que ele é redondo, ele tem um formato redondo, mas eu estou vendo ele numa visão, a gente chama de visão de corte, essa visão plenamente lateral. Mas uma leve curvadinha, eu já entendi. Se eu visse ele de cima, ele era um círculo. O outro desafio nessa imagem especificamente é porque ele tem um sombreado muito bem marcado. Tá? Ou seja, se eu tiver um personagem, se for um cenário, eu vou ter que aplicar esse luz e sombra sobre o personagem. Esse é um dos motivos pelo qual é tão raro a gente ver trabalho de luz e sombra em animações na TV. Você só tem trabalho de luz e sombra em cenas onde a luz e a sombra vão ser muito relevantes, ou na narrativa, ou na condição emocional que você quer compor. Do contrário, você ignora que sombra existe, porque para longa-metragem não, mas para a TV a gente faz isso mais comum. Até que tudo bem? Uma outra coisa importante, vocês já devem ter sido impactados em algum momento com aquela distinção entre como é que Hollywood mostra que o filme se passa no México, e aí tem aquele filtro amarelado. Na verdade, Hollywood faz isso quando mostra que o filme se passa no Texas também, tá? Porque o filtro amarelado, ele indica que está calor. É isso, tá? Assim como o filtro azulado indica que está frio. Como nós fazemos um reconhecimento direto entre azul, frio, amarelo, vermelho, quente, quando você aplica isso, é para gerar contraste. Se o filme se passar no México sem o filtro amarelado, você tem um desafio a mais para o espectador entender o calor. É isso, tá? Tanto que eles fazem isso em produções dentro do próprio Estados Unidos mesmo, eles brincam no filtro azulado e filtro amarelado para marcar temperatura. E, obviamente, todos os lugares que são conhecidos por serem quentes não sabem amarelado. Existem exceções. Quando você tem filmes que se passam em densas florestas tropicais, porque aí você não pode usar o amarelado, porque é tudo verde. E verde não passa a ideia de calor. Aí o que você tem que fazer? O personagem em algum momento reclama que está calor. Eu entender que está calor. Tá? Então isso tem uma função narrativa também. Tá? Até aqui tudo bem? A outra solução que eu gosto muito dessa ilustração é porque, apesar dela ser muito volumétrica, eu tenho uma noção tridimensional muito precisa do espaço. Várias soluções de desenho dos detalhes são bidimensionais. Olha como os postes são hiper chapados. Eu não vejo volume no poste, não precisei. Olha como as próprias mesinhas e cadeirinhas são bidimensionais. E não teve problema. A gente não precisa tridimensionalizar tudo, tá, gente? Essa imagem aqui, eu quero que vocês prestem atenção na narrativa possível dela, como uma cena de animação. Vocês perceberam que interessante? É uma imagem estática, mas ela vira uma cena animada porque eu acrescentei uma informação que também conta com o cenário, que é a chamada paisagem sonora. Vocês terão isso em aulas de sonoplastia mais pra frente, tá? Mas ao colocar esse som do trânsito, buzina, uma ambulância passando ao fundo, um barulho de helicóptero, mesmo sem ver o helicóptero, corto a cena, dois personagens estão conversando na frente de um muro. Eu não precisei mais desenhar a cidade, eu vou manter o ruído e a paisagem está estabelecida porque eu vi ela antes. Lembre-se bem disso, tá? A função da paisagem e fazer uma ambientação pode acontecer mesmo sem estar animado. Ainda mais nesse caso, de novo, isso aqui não é uma cena de animação, isso é uma ilustração. Vocês percebem, inclusive, pela técnica da rachura, desse pontilhadinho da retícula, que é uma estrutura muito utilizada por uma eu falo toda hora, a estética em função da técnica. Quando se fazia impressos no passado, na verdade, a lógica do impresso é essa até hoje. Você tem bolinhas coloridas, tá? Quadradinho colorido é um monte de pontinho bem encostadinho no outro. Porém, com as técnicas de impressão até mais ou menos dos anos 70, anos 80, esses quadradinhos coloridos eram visíveis. Você pega uma foto de jornal, você vê os pontinhos. Né? Então, se trabalhava com colorização a partir dessa técnica para viabilizar a impressão vertical. Isso vai... Oi? Os quadradinhos da impressão ainda são visíveis. Ainda são, normalmente, impressões mais baratas, né? Ou quando elas fazem parte do estilo intencional. Porque hoje
Hoje, quando você faz uma impressão de alta definição, para você ver o quadradinho, você precisa de algum instrumento para enxergar essa diferença de cores. Mas antigamente a gente tinha, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês o que acontecia com a base de colorização. Olhem que interessante essa imagem aqui do Popeye e da Olivia. Quantas cores a gente enxerga aqui? Temos o preto, temos o azul, o vermelho e o rosa, certo? O rosa, na verdade, é o vermelho com branco do papel, tá? Então, o que você tem? Esse pontilhadinho aqui, essa retícula da colorização, você conseguia gerar essa percepção de cores, tá? Com uma técnica de impressão, tá? E isso acabou sendo tão marcante na maneira como essa representação ficou popular, que não é isso que eu quero. Vamos lá olhar o cachimbo do Popeye. Vamos ver o cachimbo do Popeye. Vermelho, com preto. Tá vendo aqui, ó? Você tem o vermelho, a mesma cor da gola. Só que tem um preto aqui em volta. E aí ele dá essa percepção de vermelho mais escuro. Que puxa para o marrom. Tudo bem? Vamos voltar aqui. Preciso voltar a ação. Estou preocupado que a gravação vá pegar o que eu quero. Bom, aqui nós temos, nessa representação aqui, pessoal, eu preferia que essa imagem não tivesse o nome da escola, porque ficaria um exercício mais legal da gente identificar que lugar é esse. Né? Porque, tipicamente, uma escola que a gente reconhece. Tem a quadra, tem uma escada para a sala de aula, ela é toda murada ou toda cercada, isso é um aspecto cultural relevante. Escolas em outros lugares do mundo têm outro perfil. Tá? E aqui uma curiosidade é que isso é um desenho feito por um ilustrador profissional que estava emulando um desenho feito por criança. Como é que eu sei que é de um ilustrador e não de uma criança? Porque ele usou Photoshop para fazer as janelas ali em cima. Tá? As janelas são todas a mesma, representada várias vezes, uma delas espelhada. Vou mostrar um pouquinho mais de algumas coisas nesse turno. Mas qual que é a ideia aqui? Eu vou fazer uma simplificação estética. Tá? Eu vou adotar um estilo que permite uma representação com menos informação. Tá? Nessa da estilização, eu gosto muito de usar esse ponto de ônibus, porque eu consigo entender que estamos falando de um lugar longe do centro, uma periferia, um subúrbio, e eu não tenho preocupação de identificar cada um dos prédios, cada uma das construções. É tudo uma mancha visual única. Onde é que você vai ter mais detalhe proposto aqui? Na árvore. Olha como a árvore está enriquecida de detalhes, como ela está extremamente eficiente na maneira como ela está desenhada. A gente tem uma curiosidade nesse cenário aqui do ônibus, é que o banco tem uma indicação de perspectiva, porque eu sei que esses pezinhos são paralelos, então se os pezinhos de trás estão mais próximos, eu tenho um ponto de fuga vindo para cá. Você vai lembrar isso de ter visto isso lá em desenho geométrico no colégio. O que acontece? Se eu tenho um ponto de fuga aqui, numa imagem com a perspectiva adequada, todas as linhas de profundidade deveriam apontar para o mesmo lugar. Mas eu tenho linhas de profundidade aqui na calçada que não estão apontando para o mesmo lugar. Não é um problema, tá? Numa composição artística a gente pode brincar com isso, mas a gente tem que ficar bem, porque, de novo, se é intencional, ok, se foi sem querer, está errado. Aqui a gente tem uma representação do cenário feita por uma criança. E isso é legal para a gente, porque a partir do olhar da criança, a gente consegue ter uma base, se a criança entende, eu posso especular, eu posso
ultrapassar essa percepção. Ok, se a criança é capaz de entender, óbvio, também será. Então, como é que a simplificação básica, a partir do ponto de vista da criança, pode nos alimentar para produções, mesmo que elas não são para criança? Como é que a criança resolveu aqui uma sala? Botou um sofá, botou uma mesinha de centro, um abajur e alguma coisa em cima da mesinha de centro, que não aprendeu direito que é, e a janelinha, a parede com a janelinha. E aí uma curiosidade é que a criança estava com muita dedicação para fazer a primeira fileira, a segunda fileira, até a terceira fileira de tijolo. Depois ela foi cansando e desencanou. Mas, assim como aqui no prédio, ó, pouquinhos tijolinhos eu já é suficiente para eu, a não ser que seja relevante dentro da minha composição visual. Ver uma parede de tijolos aparentes, colocar mesmo de tijolinho, atende a nossa demanda de maneira satisfatória. Até aqui tudo bem? Aí embaixo nós temos um cenário de uma floresta fechada, e eu gosto muito, né, desse céu fechado, mata fechada aqui, porque com poucos elementos repetidos, bem angulosos, conseguiu fazer uma representação eficiente. E guardem bem essa possibilidade, tá, pessoal? Porque a gente, quando vai desenhar no digital, a gente não precisa desenhar tudo o tempo todo. Eu consigo encher uma floresta com 3 árvores. Tá? A gente tem que saber usar esses recursos a nosso favor, tá? Porque isso poupa trabalho, eu consigo produzir mais em menos tempo. Aqui uma outra solução ainda relacionada à técnica de desenho, que é usar perspectiva, volume, desfoque de primeiro plano, só com as técnicas de colorização. Isso é mais fácil de fazer quando a gente está estudando técnicas de pintura. Ou seja, coloca um contorno pouco definido, o poste está borrado. Se eu não vejo o chão do poste, eu sei que ele está num plano mais próximo do espectador, o que permite uma percepção de profundidade. Brincar com um material de pintura, um lápis aquarelado, um giz de cera, um lápis pastel, permite que eu sugira uma textura para essa parede ser mais rústica, apenas com uma pintura. Isso no digital é mais chato de resolver. Na colorização manual, a gente resolve isso com a pincelada. No digital é com o desenho, você tem que desenhar a pincelada, é mais chato. E aqui é um outro exemplo, que não é de um cenário, tá? É que eu uso bem para deixar claro a diferença de cenário para paisagem. Essa artista, né, a Adriana Ramalho, ela faz essa peça brincando com composição fotográfica. Então tem um desenho de uma floresta, tem um desenho da casa, mas os elementos que compõem são fotográficos. Qual que é o desafio aqui se eu quisesse usar essa técnica no cenário? Eu precisaria espaçar mais as informações, ou os meus personagens apareceriam camuflados. Tem uma série que usa esse recurso, que é o Coragem, o Cão Covarde. Nas Coragem, o Cão Covarde, os espaços são muito vazios. São todos texturizados, mas são vazios, e os personagens não estão texturizados. Outra série que usa algo parecido com isso é Chowder. Mas no caso do Chowder, era de um bichinho roxo numa cozinha lá, tudo maluco. No caso do Chowder, eles brincam com essas texturas com máscara. Então você não se mexe, a textura não se mexe. Ali é mais uma solução estética com um desafio técnico para resolver. Tá? Os cenários são mais equilibrados ali, são os personagens que estão diferentes. Até aqui tudo bem? Eu tenho aqui também, eu gosto muito desse cenário, porque existe uma regra na composição de ilustração digital a respeito do degradê, do gradiente. A regra é a seguinte: sempre que puder, evite. Se não der para evitar, dê um jeito e evite mesmo assim. O degradê dá uma denunciada muito grande. Você acabou de instalar o Photoshop que você comprou pelo CD pirata na feirinha. Tá? Ele é um recurso visualmente que é o do aerógrafo. O que acontece com o aerógrafo? O aerógrafo é um sprayzinho que você usava para fazer essa variação tonal. É algo muito complexo de uso. Não dá para usar com ilustrações muito pequenas. Ou seja, até o surgimento e a popularização de recursos digitais de colorização, você não usava degradê em nada, era tudo cor chapada. Quando alguma coisa era degradê, uma pintura de muro, era algo muito específico, um desenho grande, muito reduzido e tal,
Quando o degradê se tornou visível, os artistas enfiaram-se de cabeça para tentar usar o degradê, principalmente artistas que nunca conseguiram usar, porque dominava ou não possuía o tal do aerógrafo, uma pistolinha para fazer essas variações tonais, ou fazer com lápis, que era trabalhosíssimo. E aí você começou a ter uma inundação de ilustrações digitais muito carregadas no degradê. Isso é mais ou menos como escrever um cartaz na Comic Sans. Tá? Você dá uma denunciada muito grande que a pessoa acaba de descobrir como faz. Então, mas aqui a gente tem dois exemplos de degradês muito bem aplicados. Eu estou mostrando aqui um pôr do sol ou um nascer do sol, e aí funciona ali o amarelo e o roxo do céu. E eu tenho ali um mais claro no chão, né? Para dar a entender ali uma iluminação, até porque algumas coisas estão com sombra, uma sombra bem dura. Fazer degradê da sombra também pode ficar legal. Tá? Tem outras soluções para isso que eu vou mostrar depois. Mas o que eu gosto dessa lógica de cenário, além do degradê, é porque ele tem uma lógica de cutout, que é reaproveitamento de peças. Tem 3 árvores nesse cenário. Tem uma árvore que está inteira, tem uma árvore que está pela metade, e tem o topo de uma árvore ali atrás do prédiozinho central. Se vocês prestarem atenção, vocês vão perceber que é a mesma árvore. Como é que eu sei que é a mesma árvore? Porque o desenho dessa árvore principal, com esse rabinho de peixe aqui embaixo, estão vendo? Olha o rabinho de peixe aqui de novo. Quais as chances de você desenhar 2 árvores e fazer esse mesmo rabinho de peixe na base? Como é que eu sei que essa árvore é a mesma? Ela tem um furinho aqui. Olha o furinho. Tá? Então, quais as chances do mesmo furinho, a mesma mancha aparecer em 2 lugares distintos? Pegou a árvore uma vez só e pegou 3 vezes. Não é problema, tá, gente? Só nota isso aqui porque a gente está parando em cima da imagem. Quantas janelas diferentes tem nesse prédio? Eu tenho 9 janelas e 2 vidraças. São todos o mesmo retângulo, tá? Só variando o tamanho e a posição. Esse que tem primeiro plano teve mais variações, ele realmente brincou mais. Mas se vocês prestarem atenção nos outros elementos, vocês têm que ter atenção. Esse prédio de 2 torres aqui e aqui é o mesmo. Tá? Então você pode fazer composições mais elaboradas com elementos de repetição e isso ser absurdamente eficiente. Este cenário é muito bonito, tá? Ele é muito equilibrado, ele tem uma perspectiva sugerida, mas ele é mais estilizado. Eu particularmente adoro esse estilo de desenho. Infelizmente não sei quem é o artista. Essa aqui eu sei. Esse aqui é do César Custódio, Júlio César Custódio, animador, criador do Juca Jacaré, já trabalhou para Digital 21, já animou a Mônica, já trabalhou para TV Pinguim, ele é lá do Rio de Janeiro. E esse cenário dele tem uma curiosidade que eu acho bem bacana, que é o seguinte: quando você tem uma rua cheia de casas e eu quero marcar uma casa, que é onde a ação vai se desenrolar. Qual é a solução mais óbvia? Essa casa que eu quero marcar vai ter a cor mais chamativa, ou vai ter o visual mais chamativo. Aqui ele fez o contrário. A casa central, que é a casa onde a cena desenrola, é justamente a menor e da cor menos viva, que é esse azul horroroso aqui, né? Esse azul esverdeado assim. E enquanto todo o resto tem uma composição muito mais viva, muito mais quente, aqui a gente está com uma solução, vai ter o contexto dentro da historinha, mas soluções visuais simplificadas, prédios repetidos com a composição básica da janela, as mesmas janelas várias vezes, tá? Tudo isso como um recurso de eficiência do ponto de vista do desenho, que é um desenho digital. Aqui a gente tem um outro exemplo da casa em destaque, nesse caso é a única casa que está inteira, então é só ela que eu estou vendo, tá? Eu tenho um cenário lá no fundo, tem uma cidade distante, eu só vejo ela, aí o degradê de novo, mais apagadinho, enquanto que a casa em primeiro plano, né, o sobradinho aqui, os orçamentos. Isso tem cara de ser animação da câmera única, mas eu não tenho certeza, tá? E a gente tem uma janela aberta, onde já tem um personagem fazendo alguma coisa que está visível desde o começo. Ou seja, eu vou cortar essa cena que eu mostrei de fora, na janela aberta, o que eu vou mostrar depois? Qual é a expectativa do espectador nesse momento? Eu vou ver dentro daquele quarto, tem um personagem que está visível ali da janela, tá? Então, eu vou ter na casa principal da minha cena, mais aqui o detalhe das pedrinhas, eu aqui na casa segunda tenho menos detalhes, eu vou ter mais voluminho aqui no muro, aqui eu já não vejo voluminho, eu tenho aqui umas
variações tonais para dar volume na árvore, só com duas cores, já faço brincadeira legal. Então a gente tem que utilizar com inteligência, tá, soluções de desenho para ser eficiente na narrativa que eu quero fazer. Da mesma forma, aqui a gente tem uma outra lógica, onde eu tenho um desenho muito mais rebuscado, muito mais detalhado do que está em primeiríssimo plano e o que vai se afastando com menos detalhes. Veja que solução legal, por exemplo, para cercadura, para trepadeira, com 3 tonzinhos de verde, eu consigo entender esse volume, eu consigo entender que ela tem uma forma que não é chapada. Eu entendi que a parede é toda de pedra, mas eu não preciso desenhar todas as pedras, faço algumas pedras e isso é suficiente. Poderia até ter feito isso com o telhado, não precisava ter desenhado todas as telhas, mas aqui funcionou. Olha, conforme as árvores vão se afastando do ponto do observador, vai diminuindo a quantidade de cores que elas têm. Porque eu estou borrando, tá? Eu estou fazendo o efeito de desfoque, fazendo isso no desenho. Fora vários elementos de repetição. Várias dessas moitinhas com flores, se vocês olharem com atenção, vai ver que é a mesma moitinha repetida algumas vezes, tá? Eles tiveram algumas variações. Até aqui tudo bem? Nesse cenário aqui, que me parece muitos cenários da Pantera Cor-de-Rosa, né? Algumas animações que eu já tinha para vocês, olha o que a gente tem de interessante. Eu tenho bastante volume percebido no chão, inclusive chão quadriculado é ótimo para fazer marcação de volume, de perspectiva. Aí tem coisas no chão, tudo vai ter que obedecer a perspectiva do chão, tem aqui a barraquinha do hortifruti. Mas quando eu vou mais ao fundo, lá no fundo está tudo chapado, ó. Os salames pendurados estão chapados, o vazio está chapado. A fechadura da porta nem tem desenho, nem tem colorização, tem só o formato, porque são elementos de composição com o mínimo necessário que eu preciso para entender essa passa. Isso tem um paralelo no live action, isso tem um paralelo no real. Quando eu tenho que fazer o personagem, o cenário do personagem, tem uma porta e a porta não vai abrir. Quando a porta não vai abrir, ela não tem fechadura, ela não tem trinca, ela é só cenográfica. Existem casos onde no ensaio o ator faz uma entrega da sua movimentação, da sua composição, e nessa entrega o ator tem ali, nem sempre as marcações, principalmente se é cinema, né? Nem sempre as marcações são muito presas, justamente para no ensaio o diretor poder sentir como é que a entrega acontece e aí depois posicionar a melhor forma na narrativa das câmeras. E aí o cara vai e tenta sair, termina a cena ali na empolgação, tenta sair por uma porta e a porta não abre. E aí o que acontece? O diretor gostou daquele jeito, chama a equipe de cenografia, faz essa porta abrir, porque agora a cena termina, você vai saindo por ela. Por exemplo, tá? Para quem assiste sitcom, em Friends, durante 7 temporadas, existia uma porta no apartamento principal da série que não abria. Nunca. Era uma porta no armário, que ela nunca abria. Eles vão fazer um episódio já ali na 8ª temporada, onde eles estão abrindo aquela porta. Tá? Ou seja, durante toda a série aquela porta nunca foi abrível. Tá? Ela era só cenográfica. E aqui a última imagem que eu quero mostrar para vocês, antes de liberar vocês para o intervalo, eu gosto muito dessa composição, porque ela tem, de novo, é uma ilustração, não é necessariamente um cenário, mas a gente tem algumas curiosidades que a gente pode deitar o olhar sobre ela. Primeiro, é que de onde está vindo a luz? Do sol, que está atrás de uma árvore, a árvore, por sua vez, está atrás de uma janela com grade. O que acontece quando a luz, para chegar em mim, vai passar por uma árvore e por uma grade? A sombra da árvore e a sombra da grade deveriam estar dentro dessa casa. Claro que quando a gente pode considerar que existe uma iluminação interna, está acesa, e aí vai limitar essa sombra de fora. Porém, se essa luz interna está acesa, a sombra das poltronas deveriam estar embaixo da poltrona e não projetada para trás. E aí é uma das vantagens do universo do desenho. Porque se eu estivesse fazendo um cenário real e eu quisesse insinuar que a luz está vindo de fora e eu tivesse uma grade na janela, eu ia ter todo um trabalho de iluminação interna para anular a sombra da janela dentro da sala. Por contrário, a sala ficaria sombria, que é diferente desse aspecto tão solar que está sendo proposto. No 3D eu posso só desabilitar. Tem uma árvore na frente da luz, eu faço, essa árvore não gera sombra. O problema é resolvido também, então o 3D tem essa vantagem. E aqui tem algumas curiosidades. Por exemplo, se vocês olharem os vasos em cima da lareira, o vaso em cima
na mesinha do lado do sofá, ou mesmo o vaso na mesinha do centro, eles são bem bidimensionais, eles são chapados. A composição toda é bem tridimensional. A composição toda respeita bastante a perspectiva. Mas os elementos em separado não necessariamente. Tá? E a composição fica absolutamente mesmo assim. Uma outra curiosidade, como eu uso essa imagem há muitos anos, eu acabei descobrindo que na imagem original o artista tinha desenhado uma porta do lado da olheira, e que depois ele tirou. Sabe como é que eu sei disso? O reflexo da porta ele não tirou. O reflexo de uma porta aqui, originalmente devia estar no primeiro desenho, ele tira a porta e esquece de tirar o reflexo. Reflexo é outro desafio, tá, gente? Para você desenhar um reflexo, tem que levar em consideração como é que o reflexo acontece, até para animar. Depois eu dou uma dica para vocês como é que a gente pode animar reflexos, tá? Tanto no Toon quanto no Animate. Tudo bem até aqui? Farei uma pausa de 15 minutos, bem justinha, tá, pessoal? São 5 para as 10 agora. Eu retomo em ponto às 10h10, beleza? E aí, para dar conclusão e para liberar vocês para trabalhar, tá? Então, pessoal, 15 minutinhos de intervalo, a gente já... Somente, deixa eu só pausar aqui a gravação.